Olá! Sejam muito bem-vindos ao canal Sublime Oração. Você conhece a vida de São Sebastião? Com certeza já viu sua imagem preso a um tronco, todo perfurado por flechas. Então você pode ter achado que seu martírio se deu pelas flechadas, mas não é verdade. A história é muito mais incrível. Ficou curioso? Vem comigo que te conto. Eu sou Isabel Gameiro e hoje vamos embarcar juntos nessa história surpreendente. Mas antes de começarmos, deixe o seu like e inscreva-se. Assim você ajuda o canal a trazer mais conteúdos como este. Por volta do ano 256, em Narbonne, na França, nascia Sebastião. Sua mãe era cristã e o batizou quando pequeno. Pouco tempo depois, seu pai falece e sua família parte para Milão, na Itália. Quando atingiu a idade adulta, se alistou no exército romano. Naquela época, o alistamento para os filhos dos soldados era obrigatório, pois seu pai era soldado romano. Sebastião era um soldado romano e secretamente também era um cristão. A partir de sua coragem e de suas habilidades como soldado, rapidamente subiu de posição hierárquica. Sebastião era bastante respeitado pelos seus colegas e muito querido pelos imperadores de Roma. O que seus companheiros soldados pagãos não sabiam é que ele usava sua posição de influência para espalhar o evangelho e ajudar os cristãos perseguidos. E naquele tempo, os cristãos eram vistos como criminosos. No entanto, a vontade que Sebastião tinha de servir o exército diminuía a cada dia ao perceber as atrocidades que, a mando do imperador, eram cometidas contra os cristãos. A guarda imperial tinha contato diário com os prisioneiros e Sebastião estava ficando cada vez mais comovido com a situação deles. Mas, sendo tocado pela graça de Deus, o capitão Sebastião, aproveitando-se do seu acesso irrestrito aos cárceres dos prisioneiros, começou a frequentá-los escondido dos seus superiores. Sempre que tinha uma oportunidade, ele visitava os cristãos que estavam presos, levando ajuda aos enfermos e palavras de esperança aos que precisavam. E isso reavivou a fé de muitos, e começaram a se interessar pelas conversas do colega e acabaram se convertendo ao cristianismo. Certa vez, 2 diáconos gêmeos em Roma, Marcos e Marceliano, recusaram oferecer sacrifícios aos deuses pagãos e foram presos. Quando seus pais foram visitá-los na prisão para tentar convencê-los a renunciarem ao cristianismo, foram convertidos por Sebastião a seguir Jesus. O filho do prefeito local também foi convertido por Sebastião. É claro que, com coisas como essas, sua fé cristã não poderia permanecer secreta por muito tempo. Finalmente, em 286 d.C., o imperador Diocleciano ouviu falar da fé cristã de Sebastião e ordenou que ele fosse preso em uma estaca e atirassem nele com flechas. E ele foi. Mas esse não é o final da história. Acreditando que ele estava morto, os romanos foram embora. No entanto, uma mulher cristã, Santa Irene de Roma, retirou seu corpo da estaca e, impressionada, descobriu que ele ainda estava vivo. Então, ela o levou para sua casa e cuidou dele até ficar saudável.
Quando estava forte o suficiente, Sebastião não se escondeu, voltou à praça pública e começou a proclamar o Evangelho. Foi quando o imperador Diocleciano ficou bastante intrigado. Quando estava passando por uma rua, o imperador ouviu um homem denunciando um cruel tratamento aos cristãos. Quando olhou, era Sebastião, o próprio homem que ele viu morto, empalado com inúmeras flechas. O imperador, tomado de ódio, ordenou que Sebastião fosse morto de novo. O santo foi espancado com tacos até os soldados terem a certeza que estava morto e despejaram seu corpo no esgoto. E desta vez o santo morreu de verdade. Ou seja, São Sebastião realmente sofreu flechadas, mas morreu a pauladas. O imperador escondeu o corpo de Sebastião, pois ele sabia que quanto mais pessoas conhecessem a história do santo, mais pessoas poderiam aderir ao cristianismo. Isso era tudo que Diocleciano não queria, mas de nada adiantou esconder o corpo do mártir, pois São Sebastião apareceu a uma cristã de nome Luciana e, além de contar onde o corpo dele se encontrava, pediu para que o sepultasse de forma adequada. Rapidamente, São Sebastião foi canonizado por aclamação popular e ganhou o título de defensor glorioso da Igreja de Cristo. Já no século IV, perto do local onde o corpo de São Sebastião foi sepultado, Constantino I, o primeiro imperador cristão, mandou que ali fosse construída uma basílica dedicada ao santo, a Basílica de São Sebastião, que existe até os dias de hoje e recebe peregrinos do mundo inteiro. No ano de 680, uma terrível peste assolava a população da cidade de Rua, e no momento em que as relíquias de São Sebastião foram transportadas para a Basílica de São Paulo, a doença desapareceu completamente. Por este motivo, São Sebastião ficou conhecido como protetor contra as pestes e doenças contagiosas. São Sebastião, rogai por nós. Se você gostou dessa história, compartilhe com os seus amigos. Obrigada por assistir e fiquem todos com Deus.